Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Aí, Professor? Temos muita coisa para falar hoje. Muita coisa aconteceu desde o último episódio. Eu não sabia que podia acontecer de tantas formas diferentes. Pois é. Bom, Martin, eu não vou perguntar como você está. Como você está? Da mesma forma que da última vez. Muito bem, vamos orar. Querido Pai, é um privilégio trabalhar para o Senhor, é um privilégio viver no tempo em que vivemos, e te pedimos que nos ajude nessa conversa para que tragamos a mensagem que o Senhor deseja para o público. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempos paralisantes. Bem, Martin, eles realmente estão paralisados ou estão se movendo à velocidade da luz? Pois é. São movimentos rápidos. Alguns movimentos estão sendo bem rápidos e outros talvez um pouquinho mais lentos. E outra pergunta é, será que estamos caminhando para a destruição? O que você achou do nosso cenário aqui? Bom, apenas para contextualizar um pouco, esse cenário aí, ele já foi feito há bastante tempo, quando queríamos falar sobre outra coisa. Aí o Henry fez isso daí pra gente. Só que hoje ele parece ter sido profético, a maneira como foi confeccionado. É mesmo, porque você tem lá os incêndios no oeste dos Estados Unidos e as temperaturas congelantes no leste. Até a posse do Trump teve que ser dentro do edifício. Eu acho que essa é uma representação ótima do que está acontecendo e do que podemos esperar. Muito bem. Então sabemos que no fim dos tempos haverá desastres.
Sabemos que esses desastres virão principalmente nas cidades. Algumas destas cidades que têm sido afetadas, foram até mesmo citadas por nome, estão em uma lista para destruição, lá no Espírito de Profecia. Agora, se esses são os juízos de Deus, como muitos estão alegando, porque há muitos artigos em jornais, na mídia, dizendo que os pastores estão afirmando que estes são juízos de Deus e que a nação precisa voltar para suas origens, certo? Então, você tem a posse lá do novo presidente e tudo que isso implica junto a ela. Então, temos que encarar tudo isso sob o ponto de vista profético. E, em certo sentido, nós já temos dito há muito tempo que o pêndulo iria oscilar. Ah, sim. Queríamos do liberalismo extremo para o conservadorismo extremo. E isso aconteceria muito rápido. Então, temos tudo isso. Também afirmamos há muito tempo que a Bíblia, em sua imagem profética, nos diz que os Estados Unidos, que é a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, vai se tornar impositiva e ela irá usar várias medidas para promover os objetivos do papado. E não há dúvida de que o papado é o rei do norte e que ele planeja suas estratégias já há milênios. E o tempo do fim, Martin, começou em 1798. Foi quando a Revolução Francesa se livrou das organizações governamentais existentes que haviam ali na época. Os reis já eram, chegou a democracia, que, aliás, segundo Aristóteles, é o último passo antes da tirania. Então, além disso, também teve a besta do abismo, emergindo com a sua filosofia antibíblica, a Revolução Francesa. Então, a França presenteou os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, que é a estátua do deus Mitra, que, no caso da estátua, está em sua forma feminina, porque esse deus tem natureza androgênica. E essa liberdade, na verdade, traria a liberdade da lei de Deus. Faça o que quiser, porque é tudo da lei. E aí que a maçonaria entra em cena. Temos também lá o Aleister Crowley, tem o movimento em direção ao liberalismo, liberdade para se fazer o que quiser, sexo livre, drogas livres, livre isso, livre aquilo, etc. Sem a menor consequência. Mas sempre há consequência. Eu me refiro à sequência legislativa, por assim dizer. Aí surgiu o movimento hippie, junto a todos os grandes eventos musicais que aconteceram. Houve a mudança da cena musical para puro satanismo, blasfêmia pura. E o mundo parecia estar correndo na direção de um penhasco. Aí surge em cena o movimento woke. E parece que as mulheres se tornaram um alvo, né? E não os homens. Porque se um cara woke tivesse que entrar em uma equipe de homens, eu não acho que restaria muito dele depois de um jogo, né? Um jogo para valer. Então, esse movimento mirou as mulheres e elas começaram a reclamar e aí surgiu aquela história de banheiro unissex e você teve todas as calamidades que aconteceram em relação àquilo. Aí também temos as migrações em massa, os criminosos se mudando para os Estados Unidos, aterrorizando as pessoas, matando pessoas, molestando as pessoas, estuprando-as. Martin, se você permite tudo isso, o mundo não acaba se tornando um palco? Claro. Porque se você deixa essas coisas correrem soltas, parece que eles queriam que acontecesse. É realmente uma coisa ridícula. A impressão que dá é que eles realmente queriam que o pêndulo fosse para aquele extremo,
para que essas coisas se tornassem intoleráveis, inaceitáveis, para assim o pêndulo ir para outra direção. Você acha que foi isso que aconteceu? Sem dúvida alguma. Bem, agora eu queria saber, o papado esteve envolvido nessas coisas? Sim. Em cada uma delas. Os cardeais dos Estados Unidos não lideraram os desfiles gays? Sim. Eles não marcharam lá na frente? O que aconteceu com o São João, o chamado divino? É blasfêmia chamar ele assim, mas enfim. No qual eles tiveram todos os animais que estão sendo consagrados, ou as representações das destruições que acontecerão na arquitetura daquele edifício. Tudo isso mais ou menos à vista, não é? Tem também o Papa Francisco. Bem, ele recuou um pouco sobre isso, né? Mas ele disse que estava tudo bem, que foi algo aceitável. Foi aceitável abençoar os casamentos homossexuais. Sim. Agora, sabe de uma coisa? O Shakespeare. Eu me lembro da minha infância, quando tivemos que aprender os poemas dele de cor. E alguns deles eu ainda me lembro vagamente. Mas me vem à mente que supostamente o Shakespeare escreveu. Eu digo isso porque provavelmente, na verdade, foi o Sir Francis Bacon, aquele membro da Rosa Cruz, que estava fazendo o trabalho dos jesuítas para trazer o teatro jesuíta lá para a Inglaterra, porque os jesuítas tinham sido banidos, né? E que forma melhor de infiltrar as mentes do que através do teatro jesuíta. Eles são muito bons com isso. Mas vamos falar um pouco sobre esse assunto. E com todo o seu conhecimento oculto, ele poderia mexer com as mentes. E ele dizia que o mundo é um palco. Todos os homens e mulheres são apenas jogadores. Eles têm suas entradas e saídas. E então ele passa por diversas fases. Primeiro, o bebê soluçando e vomitando no braço da babá. E então, os meninos chorões engatando como caracóis relutantes para a escola. Ele continua e passa por todas as etapas. Mas ele diz que o mundo é um palco. E se você acredita no teatro jesuíta, então realmente é um palco. E algumas dessas pessoas têm suas saídas e elas têm suas entradas. E elas são recompensadas por aquilo que fizeram. E normalmente elas acabam no Vaticano. Não é incrível que... Olha, eu sempre... É toda hora, não é? Não é incrível que o Biden, que interpretou lá o papel dele de ser cognitivamente debilitado, na minha opinião, será que aquilo foi real ou falso, hein? Afinal, por que ele foi capaz de ser tão lúcido em alguns momentos e tão fora da realidade em outros? O que o fez ir visitar o Papa? Apenas bem no final do mandato dele. Pois é. Enquanto a posse do próximo estava sendo planejada. Por que ele acabou visitando o Papa? Todos nós sabemos qual é a sua posição em relação ao catolicismo. Será que ele estava atuando um papel? Bem, Será que ele não era parte do teatro jesuíta? a maioria, se não todos eles, estudam o teatro jesuíta. Não é mesmo? Eles vão para a universidade, especialmente universidades jesuítas. Todos eles estudam nelas. E eles não são condecorados por bons trabalhos? Não é isso que acontece? Sim, até mesmo pela maçonaria. Até mesmo pela maçonaria. Bem, Martin, será que esses são juízos de Deus? Ou são culpa do homem mesmo? Houve muita especulação. Veja, eu assisti a entrevista do Mel Gibson num podcast, dizendo: eu não sei, será que isso não foi um plano para implementar as cidades do futuro, ou coisa assim? Porque, afinal, por que desligaram o fornecimento de água justo durante os incêndios? Por que cortaram os fundos dos bombeiros? Por quê? Por quê? Por quê? Por que se livraram da polícia? Por que descartaram aquilo? Será que não tem um plano por trás de tudo? Há muitas perguntas sem resposta.
Mas os questionadores sempre são rotulados de teóricos da conspiração. Sim, eles são descartados. Mas é disso que essas pessoas estavam falando. Eu não estou dizendo isso. Eles disseram. Estamos observando. Nós só estamos observando. Será então que os Estados Unidos está queimando ou congelando? Bom, vamos dar uma olhada. Será que estamos indo para a destruição? Ou estamos caminhando para a paz? Sabe, se estamos indo para a paz, isso me assusta um pouco. Porque, segundo a Bíblia, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. E no seu discurso inaugural, o Trump deixou muito claro que ele é um pacificador. Ele é o pacificador, ele vai fazer a paz. Ele está usando o braço econômico para isso, né? Agora, a maneira como ele fala, e todos aqueles presidentes lá sentados, Todos os anteriores. todos os anteriores, até o Biden, a quem ele atacou tão abertamente, em termos de política, até ele estava lá. O Bill Clinton estava, o Obama estava, até o George Bush estava sentado lá, todos ouvindo. E então ele lista as mudanças que vão acontecer, as ordens executivas que serão emitidas. E no meio tempo, ele foi convidado a ser palestrante em um evento do Congresso. E o Senado quer que ele vá lá e fale com eles também. E os jornais falam a respeito de 2025. Que agenda interessante, não é mesmo? Muito interessante. Veja, e se você olhar para tudo isso, a frase que ele usou foi, e não apenas o Trump, mas o presidente da Heritage Foundation, todo mundo, é a Era de Ouro da América. A Era de Ouro da América. Agora, Martin, tem algumas coisas que precisamos reiterar. É que, veja, nós já vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de ter em minhas mãos este bom livro aqui. Vamos abri-lo em Daniel 11, pois eu acho que esse capítulo está se cumprindo. Eu concordo com você. Mas não deveríamos nos limitar apenas ao verso 40. Na verdade, vamos começar pelo verso 40. E no tempo do fim, o rei do sul o pressionará. Martin, o tempo do fim começou em 1798. E o rei do sul, que figurativamente era Egito e Sodoma, termos interessantes, não é? Sim. Porque a palavra woke compreende todo o Egito e Sodoma. Tudo que esses lugares representam está dentro daquela palavra. Bom, o Egito. Quem é o Senhor para que eu deva obedecê-lo? Eu não conheço esse Senhor e nem deixarei Israel ir, certo? Bom, o que aconteceu em 1798? O secularismo. O secularismo acabou com o sistema monárquico. O papado foi aprisionado e levado como prisioneiro. A Itália foi dividida. Os estados papais foram removidos. Ele perdeu o seu poder secular. Ele foi permitido permanecer como papa no exílio. E os papas subsequentes basicamente caíram sob essa nova dispensação. Mas a Bíblia diz que essa ferida mortal seria curada. Sim. Veja, Martin, a reforma deu ao papado uma ferida tão grave que o deixou sangrando. E já discutimos isso antes. Digo, esse plano de parecer ter uma ferida mortal. O general Hickey provavelmente organizou o seu próprio funeral. E por que, Martin? Por que ele teria um funeral de Estado tão magnífico se ele fosse mesmo banido para sempre e desacreditado? Pois é, ele era Uma piada. uma piada, porque ele era odiado. E depois de tudo, ele foi recompensado. Exatamente. E então ele não era o ilustre professor se escondendo nos bastidores quando a Constituição americana foi estabelecida.
dando aos jesuítas acesso livre aos Estados Unidos da América para operar. E o centro do governo é terra jesuítica, não é? Maryland. Sim, Maryland. Até o lugar é chamado de Maryland. Chega até a ser irônico. E lá vão eles. E, eventualmente, fizeram esse sistema de 2 partidos. Você tem os conservadores, que é a direita, e os liberais, a esquerda. Mas, como disse o jesuíta Quincy, esses partidos são apenas uma fachada. Estão lá apenas para o público, para que você possa mudar as pessoas. Mas as políticas são planejadas. E elas realmente não mudam, seja um conservador ou um liberal que esteja no poder. Portanto, o George Bush pode sentar ao lado do Bill Clinton, e eles podem se abraçar e rir e conversar animadamente, embora suas agendas sejam supostamente opostas, não é? E então você passa por esse sistema e acaba com o Biden, que traz o tal do wokeismo, e piora tudo ainda mais. Muito bem, vamos lá. No tempo do fim, o rei do sul pressionará ele, e o rei do norte virá contra ele como um turbilhão. Martin, isso é profético. Agora, entre essas 2 declarações, há mais de 1 século, certo? Mas como o rei do norte virá contra o rei do sul? Com carros de guerra. Isso é poderio militar. Se você tem carros de guerra e cavaleiros, isso é o seu braço militar. Também com muitos navios, que é o braço econômico. E entrará nos países, veja que está no plural, países, e transbordará e passará. Assim, o rei do norte, que foi basicamente destronado no sentido secular, e já não era mais normativo para os reis, acabou indo para os bastidores, se tornando submisso aos reis através da maçonaria. E eles se tornaram os conselheiros dos reis, os mestres das escolas do mundo. As configurações inteiras dos campos universitários foram mudadas de forma que você tivesse, desde o início, organizações de instrução religiosa para o total secularismo. Teorias da evolução, todas aquelas coisas. Mas eu quero continuar um pouco e ir ainda mais longe. Vamos para Daniel 11. Já falamos sobre isso muitas vezes. Mas, Martin, a gente tem que conversar um pouco mais, porque isso é muito interessante. Ele também entrará na Terra Gloriosa. E muitos países serão derrubados. Mas estes escaparão da sua mão, mesmo Edom e Moabe, e o chefe dos filhos de Amon. Agora, esses povos estavam associados, de uma maneira ou outra, ao povo de Deus, não é? Os edomitas vieram de Esaú. Então, eles eram descendentes de Abraão. Os moabitas, nós sabemos, eram descendentes de Ló. E o chefe dos filhos de Amon, também os descendentes de Ló. E alguns daqueles serão salvos. Em outras palavras, a mentalidade que Ló tinha, a mentalidade que os edomitas tinham, era oposta ao povo de Deus. Sempre estavam em guerra com o povo de Deus. Mas, de alguma forma, alguns deles ainda tinham aquela filiação. Eles realmente sabiam quem era o verdadeiro Deus. Eles simplesmente nunca quiseram adorá-lo. Preferiram Baal. E ele também estenderá a sua mão sobre os países, e a terra do Egito não escapará. Então, o Egito representa o ateísmo. Quem é esse Senhor para que eu obedeça a sua voz? Talvez não ateísmo no sentido pleno, mas em termos de obediência. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata e todas as coisas preciosas do Egito. Assim, ele governa a economia. O rei do norte governa a economia. E não é de admirar que todos os oligarcas têm que visitar o Papa hoje em dia, não é? É sempre a mesma coisa. E eles não estão preeminentes agora, até mesmo que Biden disse que estamos caminhando para uma oligarquia.
não é? E os líbios e etíopes estarão aos seus pés. Então, Martin, todos estes obedecerão a ele. Mas há algo que o incomoda. São as notícias que vêm do Oriente e do Norte. O Norte é onde fica o trono de Deus. E o Oriente é de onde o Filho de Deus virá com todas as suas miríades de anjos. Então, as 3 mensagens angélicas são um espinho para o Rei do Norte. Ele não gosta de ouvir sobre a vinda de Cristo, porque ele quer estabelecer um reino terrestre dele. E ele enganou alguns para que acreditem em um milênio terreno de prosperidade. É isso que ele quer. O Rei do Norte quer reinar para sempre, porque acha que é outro Deus. Arrogante, não é? Então essas coisas o incomodam. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e acabar completamente com muitos. A destruição está chegando, Martin. Tempos paralisantes. Ele atacará o povo de Deus. Ele estabelecerá a marca da besta através do seu agente, a imagem da besta, que é a união entre o governo dos Estados Unidos e a igreja. Igreja e Estado unidos. E ele sairá para livrar-se do último vestígio daqueles que ainda creem em Deus. E então ele plantará o seu tabernáculo de seu palácio entre os mares, na gloriosa santa montanha. Ainda assim ele chegará ao fim e ninguém o ajudará. Ele atacará a gloriosa e santa montanha, que é o reino de Deus. É importante salientar que essa grande fúria para destruir o povo de Deus será vista como um movimento divino, algo apoiado por Deus. Mas isso será um engano. Agora, Martin, quem foram os palestrantes da posse do Trump? Quem foi o primeiro, em termos teológicos, a subir ali no palco da posse do Trump? Não foi o cardeal Dolan? Sim. Olha só. Isso é fascinante, porque ele tem muitas facetas da esquerda, mas agora está se saindo um belíssimo conservador. É como se fosse um camaleão, não é? E mesmo na noite anterior à posse, quando eles tiveram os fogos de artifício, eles tocaram Ave Maria. Então todo o cenário já estava preparado para se ver quem é que estava por trás de tudo. Quem é que estava comandando. Isso mesmo. Agora, vamos reiterar uma coisa aqui. O protestantismo se separou do catolicismo. As 95 teses que Martinho Lutero escreveu foram todas direcionadas contra as indulgências. As indulgências têm a ver com o purgatório. E as pessoas precisam entender isso. Elas não entendem. Purificação, purgatório, pagamento pelos pecados já perdoados. Tudo isso é filosofia grega. Não é bíblica. Na verdade, é o contrário do que o que diz a Bíblia. Essa doutrina é 100% anticristo. Ela rejeita Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus pagou o preço para todos. Jesus pagou o preço, mas no purgatório, você é quem paga. E isso é uma mentira. Ele nos salvou através do sangue dele. Leia o 1º capítulo de Efésios. Somos salvos através do sangue dele, pela graça. Ele assumiu sobre si mesmo a pena que era devida a nós. Éramos estrangeiros, caminhávamos nas trilhas de Caim, éramos pecadores, e Deus, enquanto ainda éramos pecadores, morreu por nós. Ele pagou o preço. E mesmo que se eu tivesse sido o único pecador na terra, o meu pecado teria matado o Filho de Deus. Ele ainda teria morrido por você. Esse pensamento para mim é espantoso. Realmente. Meu pecado teria matado o Filho de Deus.
Ele tomou sobre si o preço do meu pecado. Ele cumpriu a minha pena. E é através do sangue dele que somos curados. Já no purgatório, não há sangue envolvido. Ele rejeita a redenção. Diz que Cristo nunca morreu por você. Sim, Jesus derramou o sangue dele, mas não foi em seu lugar. Você tem que pagar a sua própria penalidade. É disso que trata o purgatório. E o único que pode aliviá-lo dessa penalidade é ninguém menos do que o Papa. Sim. E ele faz isso através de uma indulgência. Então, se você tem sido fiel, se tem lido os tweets do Papa, então você ganha uma indulgência. Então, Martin, quer dizer que eu estou salvo porque eu leio os tweets do Papa. Então eu não vou sofrer no purgatório? Segundo eles, é isso mesmo. Isso é ridículo. E o pior é que as pessoas dizem que... mas o sistema católico já mudou. Não é mais o mesmo. Mas é exatamente contra isso que Lutero se opunha. Vamos deixar bem claro. O problema não é se você faz coisas boas, diz coisas boas, faz algumas coisas que são bíblicas ou não. O problema é a centralidade de Cristo e a salvação nele. O catolicismo, com a sua doutrina do purgatório, como todos conhecem, nega a redenção. Não abrir mão da doutrina do purgatório é um ato anticristo. É ir contra o evangelho. O catolicismo tem outro evangelho. Um evangelho que é uma mentira. E qualquer protestante, eu vou deixar isso bem claro, qualquer protestante que se une a ele para fazer coisas em conjunto, ignorando o fato que o Papa nega a redenção e Jesus Cristo e a sua salvação, está, na verdade, participando de seu pecado. Ele se alinhou ao pecado do Papa. Portanto, quando aqueles palestrantes, na posse do Trump, subiram ao palco, dizendo claramente, e veja, mesmo que aquele primeiro palestrante, eu digo o primeiro palestrante depois do católico ali, mesmo que o primeiro deles seja um rabino, porque afinal eles têm uma cultura judaico-cristã. Ora, o que temos em uma cultura judaico-cristã? A única coisa que temos em comum é que temos o mesmo Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é baseado em um sistema sacrificial que foi cumprido em Cristo. Só que os judeus ainda esperam Cristo. Então, não é a mesma coisa. Eu, como cristão, não tenho nada em comum com qualquer pessoa que negue a eficácia da expiação de Jesus Cristo. Eu não tenho nada em comum com essas pessoas, nada. Eu não posso me sentar na mesma mesa que elas e dizer, estamos aqui adorando o mesmo Deus. Não, porque eles ainda estão esperando alguém para salvá-los. E depois do rabino veio o carismático. Um pregador carismático pregando sobre unidade. Unidade, unidade, é a única coisa que importa, unidade. Que coisa maravilhosa que o acordo abrâmico foi posto em prática e que as pessoas estejam se juntando. Mas se juntando a quê? Aqueles que negam a redenção, aqueles que negam a salvação em Cristo. E o último palestrante foi novamente um católico romano. E lá você via aquele sentimento maravilhoso de unidade. E aí eles começaram a falar contra as coisas erradas, desesperadamente erradas do mundo. E soa muito bonitinho. Sim, mas o foco deles está longe de Jesus. Eles falam o nome de Jesus, tudo gira em torno de Jesus e do amor de Jesus. Mas, na verdade, o que Jesus exige da gente é negado. Exato. Um dia Jesus dirá a eles, eu não conheço vocês. Mas não fizemos tudo em seu nome. Até a unidade, nos unimos em seu nome. Mas Jesus dirá, não vos conheço, porque vocês praticam anomia, que significa contra a lei. Martin, o Antigo Testamento também é chamado de lei. E essa lei mostra o sistema sacrificial, o derramamento de sangue, porque sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, tudo isso daí é uma farsa.
Agora, imagine, Martin, a popularidade deles ao endireitarem tudo que está torto na sociedade. Lá estão eles. Não é incrível que eles se vestem mais ou menos como quando encontram com o Papa? Sim. A única coisa que falta é o véu. Bem, se eu não estou enganado, e eu posso estar errado, tá? Mas nas posses anteriores, eles não estavam vestidos assim. Não. Mas eu acho isso fascinante. Então ele vai lá, sobe no palco e faz um discurso extremamente direto. Ele está agindo em nome do rei do norte. Ele disse que isso foi longe demais e agora vai reverter tudo. Ele vai assinar ordens executivas naquele mesmo dia. E faz isso publicamente. Uma ordem executiva após a outra é assinada. Existem apenas 2 sexos, macho e fêmea. Deus os criou. Apenas macho e fêmea. Os Estados Unidos reconhecem apenas 2 sexos. E aí por diante. É claro que sempre vai ter uma pessoa aqui ou ali reclamando. Não, não pode fazer isso, isso é um absurdo e tal. Mas aí ele vai com o braço forte e faz mesmo assim. Não teve aquele negócio lá com a pregadora mulher que disse que ele está fazendo uma coisa muito ruim, etc. Até o Papa disse, quando ele ouviu essas ordens executivas aí, que ele assinou no primeiro dia, que se isso for verdade, ele é contra tudo isso daí. Enfim, todas essas ordens executivas. Bom, qualquer pessoa que pense dirá que tudo isso é o certo a se fazer. Ele disse isso, ele disse em muitas palavras. Ele disse que isso é o senso comum. É verdade, ele está trazendo a lógica de volta. Ele está trazendo de volta o bom senso. E quando você começa a parar para pensar sobre isso, muitas pessoas vão começar a concordar. É verdade. A popularidade dele está explodindo, não é? Então, o que significa tudo isso? Muita coisa aconteceu na primeira semana de presidência do Donald Trump. Na segunda-feira, ele foi empossado. Eu fui salvo por Deus para fazer a América grande novamente. 2 discursos, um comício, uma coletiva de imprensa. E ordens executivas, 26 delas. Alguns assinados no comício com canetas atiradas para a multidão, outros assinados na sala oval. Eles trouxeram uma declaração de emergência nacional na fronteira dos Estados Unidos com o México. Perdões para muitos envolvidos no 6 de janeiro. Retirada da Organização Mundial da Saúde, retirada do Acordo de Paris sobre mudança climática. O Golfo do México renomeado para Golfo da América. Restrições aliviadas à exploração de petróleo e gás. E, como disse o Sr. Trump, pode furar à vontade. E, além disso, existem apenas 2 sexos, masculino e feminino. Com relação a Gaza, o presidente disse que não confiava na sustentação do cessar-fogo. Gaza tem uma localização fenomenal. Tem o mar, tem um ótimo clima. Até este ponto, um gesto de Elon Musk estava chamando a atenção, e o dia do presidente ainda teve muita celebração. Como uma dança, ao som de YMCA, com uma espada. Terça-feira trouxe outro perdão para Russ Ulbricht, que administrava um mercado negro, onde drogas ilegais eram vendidas. Trump chamou aqueles que processaram de imundos. Também foi anunciado que toda a equipe de diversidade do governo seria colocada em licença remunerada. Também teve a iniciativa de inteligência artificial de 500 bilhões, com a qual Elon Musk não estava muito animado. Na quarta-feira, Trump pediu a Putin para parar a guerra ridícula na Ucrânia, ou a Rússia enfrentaria sanções. Então, na TV, o presidente pareceu dar a entender que Joe Biden poderia ser processado. E, em proteção de segurança, o secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, teve a sua revogada. Assim como o ex-conselheiro de Segurança Nacional Joe Bolton. Ambos supostamente enfrentaram ameaças do Irã. Quinta-feira trouxe outro discurso. Tarifas foram mencionadas, assim como a ideia do Canadá se tornar parte dos Estados Unidos. Se o Canadá aceitar tornar-se um estado nosso, ele não terá mais dívidas. Em Seattle, um juiz federal bloqueou a ordem executiva de Trump para banir a cidadania por nascimento, chamando-a de abertamente inconstitucional. E o presidente ordenou que documentos sobre assassinatos de John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King Jr. fossem abertos ao público. Essa aqui é grande, hein?
A semana terminou com imagens de voos de deportação. Anthony Fauci, que liderou os Estados Unidos à resposta à Covid, teve a sua segurança revogada, e o presidente foi para a Carolina do Norte. Em seu discurso de inauguração, Donald Trump declarou: A era dourada da América começa agora. Como podem ver, o mandato do presidente Trump começou para valer. O primeiro item que o presidente Trump está assinando é a revogação de 78 ações executivas da era Biden, memorandos presidenciais e outros. Nós sabemos, por Apocalipse 13, que a imagem da primeira besta, que é a união entre as igrejas e os Estados Unidos, será impositiva. Ou seja, ele forçará todos mesmo, a fazerem a sua vontade. E ele já começou a deportar as pessoas, e o presidente colombiano Gustavo Petro cedeu à ameaça de tarifas do Donald Trump com relação àquela história do avião e das pessoas algemadas. Ele também não quis que os aviões enviados com essas pessoas fossem aviões militares. Ele criticou o Trump lá no X, né? E não é interessante que ele use o X também, né? Não é isso? Bom, você sabe, Donald Musk. É claro, isso daí é uma coisa maçônica oculta. Já falamos sobre isso antes, mas enfim. Então vai lá o Trump e martela uma taxa de 25% no presidente da Colômbia. E em uma semana seria 50%. Eu queria ver o que os americanos fariam sem o café da Colômbia. O Starbucks passaria por dificuldades, né? Mas enfim, o presidente da Colômbia disse: não tem problema, foi só a questão dos aviões lá. Eu só queria que aqueles criminosos fossem trazidos com dignidade. E o presidente da Colômbia só foi o primeiro a sofrer essas taxas. Pois é, agora todo mundo é um palco. Homens e mulheres são apenas peças desse grande jogo. Quantas dessas coisas são combinadas? A gente realmente não sabe. Eu não sei, apenas estou observando. Aí foi lá o Marco Rubio, protestando contra o Afeganistão por esse país ainda estar detendo americanos. Reféns americanos. Bem, eles estão numa prisão, então não são reféns, são prisioneiros. Parece que estão presos por crimes que não cometeram. E o Joe Biden fez um acordo para haver uma troca de prisioneiros. E, de alguma forma, ele negligenciou trazer esses dois, que ainda estão presos lá. Aí o Marco Rubio disse: você, Afeganistão, é melhor soltar esses americanos. Estamos mandando vocês soltarem. E eles estão jogando duro. Ele disse: sabe o que vai acontecer? Vamos colocar uma recompensa em cima de vocês. Sabe que alguns opositores de Trump começaram a usar coletes à prova de bala? Basicamente, o que essa ameaça do governo americano quer dizer é que se vocês não fizerem o que mandamos, vocês vão morrer. E eles têm a capacidade para fazer isso daí. E eles já demonstraram diversas vezes que podem fazer isso através do seu proxy Israel. Ou talvez nem isso. Talvez o próprio Estados Unidos esteja por trás dos bastidores. A gente não sabe. Mas a questão é que essas ameaças não são ameaças vazias. Não, agora são ameaças reais. E tanto faz se você é um aliado dos Estados Unidos, como a nação europeia, ou mesmo a China, ou o Irã, ou o BRICS. Martin, tudo isso é muito interessante. E você sabe, aqueles que pertencem ao inimigo declarado, como por exemplo a Rússia, ou a China, o BRICS, eles parecem estar fazendo uma legislação que é tão contrária ao que ele está fazendo. A gente pode dar um exemplo? No Fórum Econômico Mundial, o discurso do Trump, se você compará-lo ao do Klaus Schwab, ou mesmo ao presidente do G20, o Cyril Ramaphosa, que, na verdade, é presidente da África do Sul, são um discurso totalmente diferentes, e ainda assim se abraçam. Como pode ser isso, Martin? É realmente intrigante. E o Trump desmontou os banqueiros ali mesmo. O CEO do Banco da América. Aliás, essa é uma instituição administrada por jesuítas.
E todos esses jogos que eles estão jogando na África do Sul agora têm a lei da expropriação de terras. Eu não sei se por acaso eles leram a história de Acabe, que queria tomar a vinha de Nabote. Eu não sei se eles leram aquilo. Você tem que tomar muito cuidado antes de desapropriar a terra de alguém. Mas a questão é que ele nivelou todo mundo em uma tacada só. Não haverá mais ação afirmativa ou qualquer coisa do tipo. Sim. É o que o Donald Trump ordenou. Agora os trabalhos serão todos por... Mérito. Sim, por méritos. Agora, alguns países não se beneficiariam com coisas assim? Sim. Então, a lógica e o senso comum parecem estar enraizadas nesse novo sistema. E é por isso que será aceitável para muitas pessoas. Mas eu pergunto de novo, não é errado unir-se àqueles que negam a Jesus Cristo e a expiação? Veja, é aí que a coisa fica perigosa. E já avisamos isso há anos, que provavelmente aconteceria dessa forma. Isso vai conquistar muito o sentimento das pessoas. Eles querem que seja dessa forma. Exatamente. Agora, como saber se você está obedecendo a Deus ou não? Se você ler o Antigo Testamento, não resta dúvida alguma. No Antigo Testamento, o sinal número 1 que indicava lealdade a Deus era o sábado. Simples assim. Você pode ir de Gênesis a Malaquias e verá que o ponto em que todos os profetas tocavam, seja o Ezequiel, até mesmo lá em Isaías, era sempre a questão do sábado. Pois a primeira coisa que uma pessoa abandona quando decide rejeitar a Deus e passar a adorar a Baal é o sábado. É a primeira coisa que a pessoa abandona. E Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Nem um traço, nem um tio desaparecerá da lei. Jesus disse isso. E aí vem aquele chifre pequeno, arrogante, que é o papado, atrevendo-se a mudar os tempos e a lei. E o domingo é a sua marca de autoridade. E é ele que diz isso publicamente. E sabemos que o domingo faz parte do projeto 2025. E se você ainda não acredita que esse projeto está sendo implementado, bom, basta dar uma olhada nas ordens executivas do Trump. Todas elas saíram do projeto. E sabe o que é interessante, Martin? Eu sei que a gente só está conversando hoje. Mas eu acho fascinante essa conversa enorme sobre alienígenas. Todo mundo está falando sobre ETs agora. E aí já envolveram o exército americano, dizendo que é verdade, vazando documentos. Bom, a Bíblia não diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas? E que veríamos coisas espantosas nos céus? Os demônios se mascararão como Cristos. E provavelmente eles nos dirão que são de um mundo alienígena. E que vieram aqui nos elevar a um plano superior. E a Alice Bailey não falou que em 2025 seria o ano em que eles começariam a se manifestar? Enfim, temos também os incêndios. E as pessoas desesperadas, gritando que precisamos voltar para Deus. Ah, e falando nisso, você viu o Globo de Ouro? Aquela premiação que ocorreu logo antes dos incêndios? Eles tiveram lá um momento no qual disseram que a popularidade de Deus em Hollywood era 0. Ninguém votou para Deus. E outras coisas mais que eles disseram. Então as pessoas estão dizendo que os incêndios são punições de Deus. É realmente muito interessante. Muito bem. Elenco e equipe lideram a disputa com 11 votos. Mas continuam firmes com 3 votos. E Deus, o Criador do Universo, 0 votos. E Mário Lopes, apresentador do Access Hollywood, 1 voto. Tudo bem. Nenhuma novidade nessa cidade sem Deus. Além disso, há vários artistas rebeldes se transformando em bons cristãos. É verdade. Alguns dos artistas até oraram no comício do Trump. Exato.
Por que comediantes estão se voltando para o catolicismo? Um deles oferece uma explicação surpreendente. Ele disse: eu estava discernindo o cristianismo e meio inclinado para o protestantismo. Mas aí entrei numa igreja católica numa tarde e finalmente me entreguei a essa compulsão. Eu tive uma experiência com a nossa Mãe Celestial, a Maria. Ela me alcançou e me tocou. Eu chorei como nunca chorei antes. Então ele viu a Virgem Maria. Sinais e prodígios. E então, Martin, eles fazem menção de todos os outros famosos que estão se convertendo ao catolicismo. Comediantes, celebridades, enfim. Quão importante é que saibamos o que acontece com aqueles que morrem? Você pode ver exatamente o que acontece se você tiver a ideia errada. Você vai acabar acreditando que Maria, de fato, aparece para você. Martin, os mortos não sabem de nada. Eles não acordarão até ouvirem a voz do Filho de Deus na segunda vinda. Isso é claro como cristal na Bíblia. A menos que você queira acreditar que Maria foi concebida imaculadamente. Ou seja, que ela estava sem pecado desde o princípio. Agora, se isso pudesse ser feito por Maria, por que ele teve que vir aqui para morrer? Ele poderia ter feito o mesmo por mim e por você, não é mesmo? Sim. Mas, segundo a Bíblia, ela nasceu sob a lei. Ou seja, ela nasceu condenada pela lei. E Jesus morreu por ela, tanto quanto morreu por você e por mim. Então, toda essa doutrina é doutrina de demônios. E essa Maria que apareceu a ele não pode ser a Maria verdadeira, porque a verdadeira está morta, mesmo que o papado diga que ela foi transformada e levada para o céu. Ou melhor, que ela teria ascendido ao céu. Então, quem apareceu para ele foi um demônio. O Robert e o Marlowe vão fazer um programa sobre o estado dos mortos. As pessoas precisam entender este assunto, para que não sejam enganadas por coisas como esta. Então, Martin, as pessoas são enganadas por sinais e maravilhas e doutrinas de demônios. Infelizmente, tudo isso está enraizado na mentalidade da sociedade por via do sistema papal. As pessoas estão morrendo por falta de conhecimento. O Trump nomeia Sylvester Stallone, Mel Gibson e John Voight como embaixadores especiais de Hollywood. Eles vão arrumar a casa. E aqui estão seus embaixadores. Isso é um movimento muito interessante, você não acha? Por exemplo, veja o Mel Gibson. Isso é... Bom, antes de chegarmos nesse assunto, pense na questão do teatro jesuíta. Isso aí, na verdade, está nos dizendo que o teatro jesuíta está voltando para Deus, para concluir o seu trabalho. E usarão o teatro jesuíta para realizar esse trabalho. O pêndulo está oscilando até em Hollywood. E o Mel Gibson é aquele conhecido por filmes interessantes, como A Paixão de Cristo. Afinal, o que aquele ladrão na cruz estava fazendo com um kadush ao redor dele? A gente já falou sobre isso. Essas coisas são implantes teatrais jesuítas. E não é de se admirar que ele recebeu um doutorado honorífico da Universidade de Loyola. E mesmo no podcast que ele fez com o Joe Rogan, e eu vou pôr um link aí na descrição, mas ele explicou muito claramente que aquele ator que fez Jesus também fez exercícios espirituais para desempenhar o papel. E já fizemos um episódio a respeito desses exercícios, mostrando de onde eles vêm. E ainda uma outra coisa interessante. Ao ouvir o podcast, você vê que ele é um católico conservador. Mas... Sim, ele apoia aquele cardeal que o Papa acabou de desonrar. Sim, o Mel Gibson se diz um católico anti-concílio Vaticano II. É assim que ele se coloca. Sim, ele é um católico anti-concílio Vaticano II. E é exatamente nessa direção que o catolicismo está indo. Porque as filhas, ou seja, as igrejas protestantes, não têm mais discernimento entre o que é certo e o que é errado. Elas estão se preparando, por meio desse ato do ecumenismo, para sacrificar o Filho de Deus novamente. Os protestantes estão abrindo mão de Jesus.
como isso é possível? E todo mundo está falando sobre unidade. E esse acordo abrâmico e amor fraternal. Vamos trazer de volta os padrões e normas bíblicas. Mas vamos negar o Filho de Deus. E além disso, vamos negar o sinal de autoridade do Filho de Deus, o sábado. Mas Deus disse que o sábado é o sinal perpétuo que mostra que é Ele quem santifica o seu povo. E eles atacarão a autoridade de Deus atacando o sábado. Quem é esse Deus para que obedeça a sua voz? Martin, estamos vivendo em tempos muito, muito perigosos. Com certeza. Ah, só mais uma coisa. O Mel Gibson está fazendo o Paixão de Cristo 2, que será sobre a ressurreição. E, naturalmente, você sabe que as pessoas vão gostar muito, só que será cheio de enganos. E além disso, ele também produziu filmes com conotações adventistas, correto? Sim. Isso é tudo interessante. Se você pegar o Sylvester Stallone, ele é do tipo Macho Man, né? Que representa a força e o poder militar americano. Ele sempre tem aquelas armas enormes em sua mão para resolver a situação do mundo. Eles são os patriotas, sempre com temáticas militares. Então, tá tudo aí junto. São realmente tempos muito interessantes que vivemos. E aí temos essa notícia curiosa, que uma bispa, em sua oração inaugural, pede a Trump que tenha misericórdia das crianças LGBTQ e dos imigrantes. Agora, Deus é um Deus de misericórdia. Claro. E a Bíblia é bem clara. Ela diz que alguns de vós eram assim, mas foram lavados no sangue do Cordeiro. Ela disse, em nome do nosso Deus, peço-te que tenha misericórdia sobre o povo de nosso país, que agora estão com medo. Disse Bud, que estava olhando diretamente para o presidente. Essas pessoas são gays, lésbicas e crianças transgêneras, em famílias de esquerda e de direita. E algumas delas temem por suas vidas. Elas podem não ser cidadãs, ou ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não é criminosa. Eles pagam impostos, são bons vizinhos e têm membros fiéis de nossas igrejas, mesquitas e sinagogas. Veja aí, Martin, o elemento ecumênico. É como você mencionou antes. É exatamente isso. Eu digo uma coisa para ela. O que eu digo para ela é que ela não é o alvo. Não é ela o alvo. O alvo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem no testemunho de Jesus. É isso que diz Apocalipse capítulo 12, verso 17. Ela não é o alvo, porque isso é apenas um meio para fazer as pessoas aceitarem uma nova moralidade. E o domingo vai fazer parte disso. Com certeza. Veja, eu achei isso daqui muito interessante. Nada diz confie na ciência tão bem quanto um perdão para um homem inocente, fazendo, obviamente, uma referência ao perdão dado ao Dr. Fauci. E o Dr. Fauci estudou nas universidades jesuítas. Sim, e ele não recebeu também um doutorado honorífico dos jesuítas? Sim. É como se o Papa estivesse dizendo a ele, muito bem, servo bom e fiel. Afinal, o Papa tenta copiar Deus em absolutamente tudo, não é? Isso é fascinante, Martin. Porque se perdoa alguém que é inocente, não é? Não faz sentido. Eu nunca vi alguém inocente ser perdoado. Isso aí me parece mais um ticket para sair da prisão. Para a prisão futura, né? Isso, caso queiram prender ele, né? O Fauci está envolvido até o pescoço com o ganho de função daquela doença lá. Ele conhece muito bem o jogo por dentro. Ele sabe muita coisa sobre como infectar a humanidade com doenças. O que está no ambiente hoje? Que tipo de cenário caótico eles estão criando hoje para que possam vir com a solução depois? Agora, veja isso, Martin. O Biden se tornou o 16º presidente maçom da história dos Estados Unidos. E isso um dia antes de deixar o cargo. Bem, para um homem supostamente com deficiência cognitiva, ele está bastante ocupado. Especialmente nos últimos dias do mandato dele, ele realmente esteve muito ocupado.
Ele assinou várias ordens executivas que acabaram sendo revogadas, né? Sim. Mas você não pode revogar todos os indultos que já foram dados. Ah, sim, isso não pode mesmo. Mas a questão é que ele é impressionantemente ativo, mesmo tendo esses problemas mentais, né? Martin, não parece que estamos mesmo em um palco no qual homens e mulheres não passam de meros atores? Eles têm suas entradas e saídas. E aí você liga isso com o fato de que não há nada de novo debaixo do sol. Porque tudo é simplesmente a realização da profecia. Vamos colocar da seguinte forma. Nós dissemos que o pêndulo vai oscilar, e eu acredito que isso já começou. E a oscilação desse pêndulo vai afetar toda a nação, tribo, língua e povo. Certas normas e padrões serão introduzidos. Se você não gostar dessas normas, bom, é melhor você começar a gostar, porque virão sanções àqueles que se recusarem. E o poder militar, os cavalos e as carruagens serão utilizados se necessário. Eu li um artigo que dizia que a China estava preocupada, porque houve uma exibição militar e o Donald Trump estava lá inspecionando o exército. E eles teriam ficado impressionados com essa demonstração de força. Isso foi nos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos. Acabou de acontecer, na verdade. Portanto, os carros e cavalos estão lá. Nós sabemos que a Babilônia controla toda a economia. Gostando ou não, é assim. Os oligarcas não passam de fantoches do Papa. E é por isso que todos visitam o Papa também, incluindo o Elon Musk. Ele também já esteve lá. E esse poder, que será utilizado ao máximo... Veja, como você acabou de dizer, começa uma era dourada da América. E se você decidir seguir com eles, você estará a bordo junto com eles. Mas se não quiser seguir no bonde deles, vai sofrer sanções. E impostos, e vão te levar à falência. De um lado você tem os incêndios, e do outro o congelamento. Também houve os furacões. Será que haverá mais incêndios? Será que haverá terremotos? E os pregadores dirão que não estamos nos esforçando o suficiente para voltar para Deus. E é interessante que ele realmente tirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e do Acordo Climático de Paris. Mas por que ele deu tanto dinheiro para o Bill Gates, que é o principal financiador da Organização Mundial da Saúde? Então veja, são coisas que eu não entendo. É muito intrigante. É como você mencionou antes, ele era tão popular no Fórum Econômico Mundial, junto com aqueles oligarcas e todo o pessoal do partido que está no poder. Correto. Martin, o mundo é um palco. Isso tem sido planejado há muito, muito tempo. E todas essas pessoas que têm raízes jesuíticas, ou são atores muito bem treinados, incluindo Donald Trump, já atuaram como atores. Então, estamos no caminho para um tempo fascinante. E, finalmente, será o Rei do Norte que acabará sendo exaltado. Veja só a posse do Trump. O palestrante principal era o Dolan, e o último palestrante foi outro católico. Você teve, então, um sanduíche. Entre os dois católicos, colocaram um protestante, carismático, que citou as Escrituras, a unidade e tudo isso. E agora você tem aí os incêndios, os terremotos, tudo nos levando a voltar para Deus. Eles irão fazer do domingo o dia oficial de descanso. Mas um pequeno grupo nesta terra não concordará com isso. Martin, você não acha que a ira do mundo será colocada sobre esse grupo? Imediatamente. Nós já vimos isso. Que tal 25% de impostos? Que virarão 100% em breve, sequestrando as suas contas bancárias. Ou você recebe a marca da besta, ou fica sem nada. E se insistir em sua teimosia, vamos colocar uma recompensa pela sua cabeça. Então é melhor você se cuidar. Vamos acabar com você.
E então virá o fim. As notícias do norte, do trono de Deus e do Oriente. Vi o nosso Deus vindo do Oriente, com todos os seus anjos com ele. Isso vai assustar o rei do norte. E ele vai ser como um leão rugindo, tentando destruir os últimos vestígios daqueles que guardam os mandamentos de Deus e apegam-se ao testemunho de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar e pedir isso a Ele? Querido Pai, estamos vivendo em tempos muito interessantes. Eu sinto pena de todas essas pessoas, porque eu realmente acredito que eles estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados. Eles não entendem do que se trata. Não conseguem ver diferença entre aqueles que aceitam a expiação e aqueles que a rejeitam. E, Senhor, será que dois podem andar juntos, a menos que estejam de acordo? Então oro para que o Senhor nos dê coragem de ficar em pé e de falar. Temos uma mensagem a levar. São as mensagens dos 3 anjos. E estamos indo para o alto clamor, onde a mensagem do 3º anjo será feita mais preeminente, e a queda de Babilônia será proclamada. E todos aqueles comerciantes, segundo Apocalipse 18, chorarão e gemerão, porque a destruição está vindo sobre Babilônia. Senhor, o Elias antitípico tem o dever de se livrar dos sacerdotes de Baal. Não por seu próprio poder ou força, mas pela espada do Espírito, a palavra de Deus. Ajuda-nos a fazer isso, para que possamos ser capazes de ficar em pé quando o Senhor vier com poder e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!